50 tons para o sucesso. 32º tom, desenvolva seu raciocínio. A era da tecnologia chegou, fazendo uma revolução não apenas na forma de se produzir as coisas, mas em nossos hábitos diários. A correria do dia a dia nos levou a sacrificar aquilo que jamais deveríamos ter sacrificado, nossa capacidade de pensar. A maioria vive no modo automático, não faz nenhuma pausa para revisar suas metas e analisar sua vida. Além disso, a capacidade média de concentração das pessoas é de apenas 3 a 5 minutos. Então, elas se distraem e têm dificuldade de terminar seus afazeres. Essa é a mediocridade. A maior parte da nossa sociedade não se esforça mais para fazer aquilo que nos torna humanos. Então, sem conseguir se concentrar em nada, essas pessoas simplesmente seguem o fluxo. Se deixam levar pela correnteza, reagindo aos outros, contando com a sorte, com alguma figura mágica sobrenatural, que alguns pensam que é Deus, com alguém que faça alguma coisa por elas quando elas mesmas não querem fazer nada. Saia dessa insanidade, pare agora mesmo. Desenvolva o hábito de pensar, de analisar sua vida e ver se está seguindo o rumo correto. Isso é algo que ninguém mais pode fazer por você. Só você pode pensar por você. Thomas Corley, autor do livro Rick Habits, passou 5 anos pesquisando as diferenças entre os hábitos das pessoas ricas e das pessoas pobres e descobriu que uma das maiores e mais importantes diferenças entre esses dois grupos é o hábito de pensar. Os pobres não investem tempo pensando, eles simplesmente reagem à vida e se deixam levar pelas circunstâncias. Já os ricos fazem tempo para pensar em silêncio. Geralmente usam os primeiros minutos da manhã, no carro indo para o trabalho ou no chuveiro antes de sair. 15 a 30 minutos de suas manhãs são investidos nesse exercício. Eles pensam sobre tudo. A reflexão é um hábito, como escovar os dentes. Se você não tem o hábito de pensar, seus pensamentos serão guiados por suas emoções e impulsos. Serão, em sua maioria, pensamentos reativos e, muito provavelmente, negativos. Apenas reforçarão seus problemas e diminuirão sua energia. Então, não vai adiantar dizer que tem fé ou esperar que a solução dos seus problemas caia do céu. É necessário usar aquilo que você tem. Bilhões de pessoas têm fé e não alcançam o resultado. E por que essa fé não funciona? Porque para funcionar ela deve estar ligada à inteligência. Embora eu seja a favor de um relacionamento pessoal com o Deus de Abraão, sou totalmente contra a religião, qualquer religião. Isso pode parecer contraditório, devido ao fato de eu ter largado meu trabalho secular para me dedicar ao trabalho missionário. Mas eu não enxergo o trabalho com missões como uma questão religiosa. Também não vejo a Bíblia como um livro religioso, mas como um manual de instruções para a vida. A religião hoje está tão institucionalizada e tão burocratizada que, na tentativa de manter as pessoas no grupo religioso, se afasta de Deus e de seu crescimento espiritual. A fé de que a Bíblia fala não tem a ver com religião. Ela pode ser exercida dentro de uma igreja, dentro de um centro de umbanda, dentro de um centro kardecista, mas não depende da igreja ou desses locais para existir, pois é algo entre a pessoa e Deus. A religiosidade emocional leva a pessoa a desligar a própria mente e muitas vezes se tornar fanática. Não apoio isso e nunca apoiarei. Você vê a pessoa andando com pé de coelho porque disseram para ela que dá sorte? Isso tem algum fundamento? Não deu sorte nem para o coelho, que dirá para a pessoa. A fé que está apoiada em superstição, na emoção, no que os outros falam, no que a pessoa sente, não faz ninguém evoluir. Pelo contrário, apenas mantém a pessoa cada vez mais dependente dos outros, de uma igreja, do pastor, do grupo religioso, do centro espírita, de um amuleto, de uma imagem qualquer, de uma ideia. E você não pode ser dependente de ninguém aqui neste mundo. A fé não pode estar apoiada em nada deste mundo. A fé que dá resultado é a que se apoia exclusivamente na palavra de Deus, naquilo que você tem dentro do seu coração, naquilo que você acha que é realmente justo, no fundo do seu coração, que toca o fundo do seu coração.
Quando Gideão confrontou o anjo que o saudou com "Um Senhor é contigo, homem valente", questionou aquela afirmação, comparando os resultados. Isso é inteligência. Questionar é inteligente. O resultado que ele via não era compatível com a vida de alguém que estivesse com o Senhor. Ele mencionou as maravilhas que Deus fez no passado. Um Deus capaz de fazer o que ele fez para libertar seu povo no passado jamais seria inoperante na vida de alguém. Então aquilo não fazia sentido. Ele questionou não em tom de rebeldia, mas no tom de quem acredita tanto no que ouviu que percebe inconsistência entre as informações. Isso é fé. E é puro raciocínio lógico. Você tem que analisar, observar, tirar suas conclusões com o coração, no fundo, sentir, com a alma. Não é errado perguntar, não é errado questionar, não é errado conferir o resultado que você está vendo agora com o que a palavra de Deus promete. Quando você era criança, perguntava tudo. Para que isso? Pai, por que aquilo? Por que o mundo existe? Por que a porta existe? Por que as coisas são assim? Você cresceu e parou de fazer perguntas. Não pare de perguntar. Sua fé precisa ter fundamento racional para se desenvolver e dar frutos. O convite de Deus é um convite à razão. Vinde e raciocinemos, diz o Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 18, versão Almeida, século 21. A fé funciona como um sexto sentido. Você conhece os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Todos os nossos sentidos devem ser usados com inteligência. As pessoas cujas profissões dependem do uso dos 5 sentidos não podem contar apenas com o que receberão naturalmente. Elas treinam seus sentidos, usando a inteligência para seu aprimoramento profissional. Os baristas, por exemplo, são profissionais especializados no preparo de cafés de alta qualidade e também em criar receitas originais com esses grãos. Eles precisam conhecer todos os tipos de café e diferenciá-los pelo sabor e pelo aroma. Para isso, treinam seus sentidos do paladar e olfato. O mesmo acontece com perfumistas, que precisam criar fragrâncias exclusivas e fazem uso consciente do olfato para despertar sensações e reações emocionais em quem usar seus perfumes. Se usar o olfato e o paladar com inteligência, aprendendo a diferenciar sabores e aromas e analisar a combinação deles de forma consciente, você também pode se tornar um excelente chefe de cozinha. Se usar seus olhos com inteligência, conseguirá desenvolver sua imaginação. Usando sua visão com inteligência, um fotógrafo faz registros impressionantes, aproveitando a luz de forma coerente e com sensibilidade. O mesmo uso inteligente da visão faz um pintor de paredes ser tão bom quanto qualquer artista, sabendo combinar as cores e distribuir a tinta de maneira a conseguir o efeito esperado. Muitas profissões podem se beneficiar do uso consciente de um sentido ou outro, porém, a fé é o único sentido capaz de beneficiar todas as profissões indistintamente. Por meio do aprimoramento consciente da fé, a pessoa é capaz de se transformar no melhor profissional do seu setor. Se usar a fé sem inteligência, aleatoriamente, não vai ter resultado, mas se usá-la aliada à sua inteligência, seu desenvolvimento será muito maior do que você jamais imaginou. Desenvolva o hábito de pensar, de encontrar soluções por meio da certeza de que você conseguirá alcançar seus objetivos. Você tem 365 dias no ano para pensar. Se pensar em uma coisa por dia, terá pensado em 365 coisas. Você conseguirá alcançar muito se sair do banco do passageiro e tomar a posição de motorista da sua mente. Pare de reagir e comece a agir. Pare de aceitar tudo passivamente e comece a pensar. Não tenha preguiça no meio do caminho. Não pare de pensar. Não é um trabalho com fim. É um processo que se inicia no dia em que decidimos nos responsabilizar pelos resultados que alcançamos e que só termina quando paramos de respirar. O burro é muito forte, mas não usa a cabeça. Carrega um peso tremendo. É como as pessoas que trabalham com os braços, mas não com a cabeça. E não falo apenas do trabalho braçal, mas também do trabalho feito de modo automático, mecânico, sem espírito e sem meta. Há pessoas jogando seu talento e seu tempo no lixo por não pararem para pensar. Pessoas formadas se sujeitando a empregos que não as levarão a lugar nenhum.
Dependendo do emprego, você ganha muito mais vendendo alguma coisa no semáforo. E ainda lhe sobra tempo para investir naquele curso bacana ou no seu hobby predileto que pode se transformar em um negócio no futuro. Você não tem que trabalhar apenas com sua força, mas também com sua cabeça. Caso contrário, pode se matar de trabalhar, mas, no longo prazo, não terá o que quer. Ganha mais quem aprende a trabalhar com suas ideias. É só analisar a vida dos bilionários e ver se trabalham com a força ou com a cabeça. E não importa seu currículo escolar, não importa o tipo de aluno que você foi no passado. Algumas pessoas medem sua inteligência pela análise do currículo. Ah, eu sou burro, não terminei os estudos. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ensino formal é importante, mas não é garantia de nada, nem avalia inteligência. Gênios como Benjamin Franklin, Bill Gates, Steve Jobs e Walt Disney nunca terminaram uma faculdade. Mesmo assim, escreveram seus nomes na história. Também não importa sua classe social, sua história familiar ou sua condição financeira. Quanto mais baixo você estiver quando começar a subir, maior será a sua história de superação. É muito mais forte a história do sujeito que era mendigo e hoje é um empresário que dá emprego para muita gente formada do que daquele cidadão que teve uma trajetória linear tradicional. Não desmereça seu potencial pelo seu passado ou por suas condições. Se tem condições de compreender as palavras deste livro, você tem condições de pensar e construir uma nova história. Você é inteligente e pode usar sua inteligência como nunca imaginou. O físico Albert Einstein escreveu algo que serve para cada um de nós. Palavras de um homem que hoje é sinônimo de genialidade, mas que nunca é demais lembrar, não foi reconhecido por seus professores quando criança. Ele disse: quem conheceu a alegria do entendimento conquistou um amigo infalível para a vida. O pensar é para o homem o que o voar é para as aves. Não tomes como exemplo a galinha quando pode ser uma cotovia. Você pode ser muito mais do que tem sido. Tem muito mais potencial do que imagina. Pare de acreditar que não pode e comece a desenvolver seu entendimento. Não se contente com nada menos do que aquilo que você foi feito para ser. Então, você veio a esse mundo para ser grande. Então, seja do tamanho que você deve ser. Traga esse capítulo para sua vida. Respire corretamente. Inspire e expire por 5 vezes, contando até 5 em cada uma delas.